Isaiah Bradley é um herói americano cujo nome ficou desconhecido por muito tempo. E essa é uma das frases que está escrita lá naquela homenagem que aparece no 6º episódio de Falcão e Soldado Invernal para Isaiah Bradley, o primeiro Capitão América negro. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a origem do personagem do Isaiah Bradley e, cara, fazer algumas comparações das diferenças entre as HQs e o MCU. Fala galera que assiste o canal, Luiz na área, hoje trazendo mais um vídeo, dessa vez um vídeo de origem do personagem Isaiah Bradley, que teve ali suas origens nas HQs e foi retratado nessa primeira temporada de Falcão e Soldado Invernal. E já escorrega seu like aqui embaixo, cara, não se esquece de dar um soquinho no botão de inscreva-se e também ativa o sininho para notificação para mais vídeos como esse aqui. Além disso, não esquece de comentar aqui embaixo, cara, o que você quer ver nos próximos vídeos desse canal. Me segue lá no meu Instagram, @ tá aqui embaixo na descrição e aqui também nesse vídeo. Sem mais delongas, vamos logo para a origem. Isaiah Bradley teve a sua primeira aparição na revista Verdade de 2003. Inclusive, Verdade é o nome do 5º episódio, onde ele explica um pouco mais a sua história lá pro Sam Wilson na série de Falcão e Soldado Invernal. E dando início à sua origem nos quadrinhos, é claro, ele cresceu na cidade de Nova York, se casou na época ali que estourou a Segunda Guerra e foi recrutado pelo exército quando sua esposa estava grávida. Daí o seu caminho cruza com o Dr. Wilfred Nigel, que foi um aprendiz ali do Dr. Erskine, o criador do soro do super soldado do Capitão América de Steve Rogers. Erskine, que nessa época já tinha morrido, e cara, o Wilfred Nigel era um aprendiz dele, ele tentou de toda maneira recriar o soro do super soldado, e para isso ele chegou ali ao governo americano e se uniu a um coronel, e junto com esse coronel ele recrutou ali 300 soldados afro-americanos para fazer, cara, o teste ali do soro do super soldado experimental que ele tinha criado. Porém, os soldados eles não sabiam, cara, que eles seriam testados para isso e o projeto foi chamado de Renascimento. Porque nessa época o Steve Rogers ele já estava congelado, mas para as mídias ali da época ele estava morto. Para manter esse segredo, cara, as famílias dos soldados receberam um atestado de óbito, falando que eles tinham morrido na guerra. E a maioria dos soldados ou morreram ou tiveram alguma deformidade. Dos 300 só sobraram 5 soldados, incluindo o Isaiah Bradley. E esses 5 soldados que sobreviveram e sobreviveram com sequelas foram ali enviados para a guerra, só que desses 5 só sobreviveu o Isaiah, porque alguns morreram em combate e outros tiveram algum surto e acabaram tirando sua própria vida no meio do combate. Isso acontecia porque o soro era totalmente experimental, ele não era um soro perfeito como era o do Steve Rogers e, cara, por todos os horrores da guerra somado com esse soro, que levou a muitos traumas e acabou infelizmente acontecendo isso. E o Isaiah, quando ele não estava em missão, ele lia algumas HQs, inclusive as HQs do Steve Rogers, cara, como Capitão América. E ele achou muito semelhante o soro que ele foi injetado, o soro que o Capitão América, o do Steve Rogers, foi injetado e tudo mais. E ele foi mandado, cara, para uma missão para matar um cientista alemão que estava quase concluindo o soro de super soldado para os alemães na Segunda Guerra. E ele pega um uniforme de Capitão América e um escudo e consegue, cara, além de libertar muitos judeus que estavam sendo usados para os testes, ele consegue matar esse cientista alemão. Porém, ele foi preso, cara, e quando ele estava sendo encaminhado meio que ali para sua sentença, sendo transferido de batalhão, né, digamos assim, ele foi resgatado por um grupo ali de rebeldes. Ele é mantido ali em 5 meses vivo e escondido do público, e quando volta para um batalhão americano, ele é preso por traição por ter roubado o uniforme de Capitão América. E a esposa do Isaiah, que não acreditava que ele tinha sido morto, depois de descobrir que ele só tinha sido preso, ela escreve várias cartas lá para a Casa Branca pedindo a sua liberdade. E essa coisa que só foi rolar depois de 17 anos e também foi mantida como segredo de Estado, até porque ninguém podia conhecer a história de um Capitão América negro e os horrores que estavam por trás disso, até por causa dos testes do governo, inclusive os testes enquanto ele estava preso ainda. E devido ao sono imperfeito, aos traumas da guerra e aos traumas de ter ficado preso durante 17 anos numa solitária, ele ficou com a mente um pouco esclerosada e ficou com a mente de uma criança e acabou também ficando estéril. E quando Steve Rogers descobriu a história de Isaiah Bradley, ele, cara, foi se encontrar com o Isaiah, conhecê-lo e entregar o seu verdadeiro uniforme de Capitão América para um Capitão América também, né? E como eu falei, durante a prisão, ele sofreu muitos experimentos, cara. E um desses experimentos, onde pegaram o DNA do Isaiah Bradley e, cara, um óvulo da sua esposa e fecundaram, tentando pegar um clone dele com um soro de super soldado também. Bom, eles conseguiram realizar esse filho do casal que se chama Josiah Al-Sadiq, ou Josiah Rex, que também se tornou um herói e ficou conhecido como Justiça. Ele, depois que descobriu os seus verdadeiros pais,
ele começou a visitá-los, cara. E uma outra curiosidade é que ele não é o único herói com o sobrenome de Bradley. Elijah Bradley, ou Eli Bradley, o Patriota, ele é sobrinho desse Josiah Rex, é o filho da filha do Isaiah Bradley. Bom, mas a história do Elijah é história para outro vídeo. Se vocês quiserem que eu traga a história desse herói da Marvel aqui, deixa aqui nos comentários aqui embaixo também. O Isaiah, ele tem os mesmos poderes que o Steve Rogers, porém o seu soro é incompleto, então isso acarretou alguns problemas ali na saúde e na mente do Isaiah Bradley. A ideia do quadrinho era não ser canônico, era só para ser mais uma história, mas por ser um desenvolvimento tão bom, os roteiristas e a Marvel decidiu canonizar Isaiah Bradley. Uma infeliz curiosidade, se eu posso dizer assim, é que esse caso do Isaiah Bradley ele foi baseado numa história real, de Tuskegee, onde o governo americano entre 1932 e 1972 fez testes com afro-americanos para uma possível vacina para sífilis, onde eles infectavam homens negros e os deixavam ali meio que para morrer, para ver quem iria reagir àquela doença, para pegar, coletar amostras e fazer testes e tudo mais. E nas HQs, Isaiah Bradley ele é admirado por heróis e grandes personalidades negras como Malcolm X, Muhammad Ali e também o Nelson Mandela. Os heróis são como o Falcão, o Luke Cage, e no meio da Guerra Civil ele estava, cara, no casamento do Pantera Negra com a Tempestade. Inclusive, se vocês quiserem que eu conte a história do que aconteceu durante esse período, deixa aqui nos comentários aqui embaixo também. Agora vamos para as diferenças entre as HQs e o MCU. No MCU, quem conhece primeiro o Isaiah não é o Steve Rogers, mas é o Buck Barnes, onde ele encontrou naquele período ali da Guerra da Coreia, que também é uma outra grande diferença, até porque nos quadrinhos ele estava na Segunda Guerra e não na Guerra da Coreia. Outra grande diferença é que nos quadrinhos ele ficou preso por 17 anos, quando no MCU ficou 30 anos. E no MCU ele foi solto por uma enfermeira que assinou um atestado de óbito como se ele tivesse morrido, com pena dele. Mas nos quadrinhos ele foi liberado pelo presidente da época. E no MCU, pelo que se dá a entender, o Wilfred Nigel não era nem conhecido do Dr. Erskine. E uma outra diferença também é que o Nigel ele criou o soro do super soldado, que aparece em Falcão e Soldado Invernal, com base no sangue do Isaiah Bradley. E o Malcolm Spellman, o showrunner de Falcão e Soldado Invernal, disse que se a Marvel quiser, ele topa na hora uma série prequel, que é uma série antes do que aconteceu ali em Falcão e Soldado Invernal, do Isaiah Bradley. E você, toparia? Mano, eu claro que toparia. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para notificação para mais vídeos como esse. Não esquece de deixar aqui nos comentários, cara, o que você acha do personagem, o que achou da série e o que você quer ver aqui no canal nos próximos vídeos. Tamo junto, fechou, valeu e até a próxima. Tchau!